Dindo! Eita, como tá subindo ligeiro. Essa live era para acontecer através do Instagram da Lina. Olá, Otávio. Família querida. Olá, gente. Será que ela vai ver? Mica! Doutora maravilhosa, minha paciente. Gente, quanta gente entrando. Olá, minha Nutri, minha paciente Polly. Será que é... Aqui vamos nós. Lina. Oi, Pauline. Agora foi. Mila. Eita, quanta gente querida. E ainda foi mais chique, sabe? Obrigada. Foi mais Adoro. chique porque eu entrei pelo dela, gente. Bem melhor. Olha, Eu gente, estava assim, ansiosa. Não, se deixando bem preparem, claro que aqui porque é as só uma duas participação. conversam. Eu fui convidada, eu até estava ali me organizando, ficando mais apresentável, que eu estava atendendo até agora. Eu disse, eu vou ficar quieta, calada, vou esperar a Lina falar e eu ser convocada, porque senão a conversa não fica organizada. Exatamente. E assim, Oi, gente, as duas mãezinha. gostam muito de falar. Então, esse é o problema. A gente fez assim Que um, nada essa um noção. roteirozinho, mais ou menos. Eu vou Que a começar um gente não pouco vai com seguir, isso. provavelmente, mas a gente tenta. Ai, Eu meu Deus. vou Não, eu já vim aqui, vim com o computador aberto, abri seu prontuário, até para me lembrar dessa história, porque eu já cuido de você há bastante tempo e nós já tivemos vários momentos vividas juntas, né? Vividos juntas. Exatamente. Então vamos lá. Eu vou começar só Vamos para lá. o pessoal saber o que aconteceu mais ou menos comigo e a minha Conte sua história. história. Isso, Marido! exatamente. Só vejo meu marido aqui, é o dia inteiro, eu de um lado, ele do outro, Oh, meu Deus. trabalhando. Te amo, Vamos amor. lá. Então, Vamos, para quem conte não sua história. sabe, meu nome é Lina. Eu sou hoje em dia estudante de nutrição e eu tive uma experiência com essa pessoinha aí de cima, surreal, porque eu, há 3 anos atrás, gente, eu fui diagnosticada mais ou menos com amenorreia. O que foi isso? Há 8 anos eu tomava um anticoncepcional, iria fazer 8 anos, ou seja, eu parei quando eu ia fazer 5 anos de anticoncepcional e eu resolvi parar. Porque eu sentia que o meu corpo ele estava estagnado. Eu não vou dizer que é um estado de platô, não. Mas eu me via tão saudável e tomando algo assim que, ao meu ponto de vista, não era interessante. E foi quando eu resolvi parar, tomei essa iniciativa e eu já tomei sabendo que iria ter alguma coisa que iria acontecer comigo. Sabe, você diz assim, faz muito tempo que eu tomo, vai acontecer alguma coisa? Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de entender o que está acontecendo. Então, assim, eu já fui estudando o que poderia acontecer no meu corpo se eu parasse. E foi exatamente o que aconteceu. Terminou que eu, Lina, eu terminei passando um bom tempo sem meu corpo responder aos hormônios naturais meus mesmo, que seria o estrogênio, a progesterona, o FSH e o LH. Por mais ou menos isso. Aos poucos vocês vão entender. Mas o que aconteceu foi, com 6 meses eu fiquei aguardando a minha menstruação vir, ela não veio. Depois desses 6 meses eu fui para minha ginecologista. Eu vou dizer aqui o nome de alguns profissionais que me acompanharam ao longo dessa jornada. O nome dela é doutora Márcia, ela, ela não é daqui de Maceió, ela é do Rio, mas ela sempre está aqui vindo para Maceió. E ela já estava ciente de todo o meu caso e eu estava fazendo meus exames de rotina. Que, minha gente, isso é super importante fazer os exames de rotina. E começou a dar uns folículozinhos nos meus ovários. E eu a gente deduziu que poderia ser uma SOP. Primeira coisa que eu fiz foi, eu lembro até, eu fui para o Dr. Sérgio. Para quem não sabe, o Dr. Sérgio Cabral, ele é de Recife. Maravilhoso, Ele é maravilhoso. maravilhoso, Ele meu foi, tipo, amigo. um profissional Mesmo. espetacular comigo, só que ele era de Recife. Eu tinha que ficar indo de 2 em 2 meses para Recife, gente. É muito cansativo. Então, a primeira conduta que a gente Porque fez isso foi já tem voltar. tempo, né, Lina? Não tinha telemedicina nessa época. Não Não, era não desse tinha. jeito. Não tinha, gente. E assim, telemedicina veio para ficar todos os dias, para que em fevereiro isso perdure, porque tem que ficar.
É o novo normal, né? Vamos falar assim. Quando deu, a gente teve ele me deu uma conduta e a conduta era bem voltada para a SOP. Nessa conduta, a gente começou a fazer e quando foi, depois de um tempo, a minha menstruação vinha, mas ela vinha através da conduta que ele me passava. E ela ficava vindo, então eu comecei a menstruar e os meus folículos começaram a sumir. Então, o que estava acontecendo? Eu estava com esses folículos não pela SOP, mas sim pela minha ausência de menstruação. Eu não estava menstruando. Era muito engraçado. Isso aqui, o meu ovário, ele ficava muito cheio. Era A barriguinha grande, era como ficava se estivesse inchada, o faltando pé o da boom da barriga, né? progesterona e do estrogênio. Exatamente. Aí, Lina, traduza. Por quê? A gente tem que parar para pensar que a Lina, gente, não sei se vocês perceberam, a Lina, ela é arquiteta, né, Lina? sou arquiteta, me formei há Ela é 6 meses atrás, um ano arquiteta, atrás. formada, fazia o estágio de arquitetura, aconteceu toda essa bagunça na saúde dela. A Lina sempre foi muito Intensa. curiosa, extremamente curiosa, né? Sempre procurou se informar muito. A Lina é muito novinha. Quantos anos você tem, Lina? Eita. Sua 23, olha. idade. Isso da 23. idade eu já fui olhar aqui e quando você Exatamente. chegou para mim. Lina chegou para mim bem novinha, numa fase de muitas descobertas, né? E era não era da área. Leti, maravilhosa! Não era da área de saúde. E tudo isso que aconteceu com ela, né? Essa amenorreia, aonde se tinham muitas hipóteses diagnósticas a investigar, estava sendo investigado, fez com que ela pesquisasse muito. Essa menina, ela sabe muito mais do que muitos médicos que não lidam com esse assunto, né? Porque como médico, na base da nossa formação, a gente aprende de tudo um pouco e depois cada um vai para a sua área e não se intensifica tanto nessas questões, né? E Exatamente. geralmente quem vai entender disso tá aí, Mica, nossa gineco-obstetra, que hoje está só na obstetrícia. Doutora E Vanessa, são pessoas doutora que Vanessa Carla, vivem nessa área, gineco, entendeu? exatamente. E aí o que é que acontece? A Lina foi estudar, estudou incansavelmente. E é por isso que ela tem essa linguagem tão técnica, né? E quando algum mal, né, ou alguma queixa nos atinge, hoje em dia as pessoas elas vão se informar, elas vão ler, elas não simplesmente escutam o que determinado profissional fala e assimila aquilo como verdade. Quem realmente se interessa e quer melhorar, vai buscar até para facilitar a adesão ao que o profissional propôs. Então, a Lina está aí falando de hormônios, esses hormônios têm durante o mês eles têm toda uma oscilação, né, durante a fase reprodutiva da mulher, e aí ela super entende desses hormônios, mas a gente precisa A gente facilitar a precisa traduzir. linguagem para que as pessoas possam compreender melhor, né? Então, toda vez que ela ficava perto de menstruar, ela sentia ovular, ela tinha os sintomas, ela via que a barriguinha inchava embaixo, mas o sangue não descia. Então ela fazia, tem alguma coisa errada. Não foi assim, Lina? Travou. Oi. Lina? Ah, não acredito. Travou só pra mim? Não é possível. Vamos tentar, vamos tentar. Lina saiu, mas ela vai voltar. Devagarzinho, ela volta. Eu soube que as lives estão travando um pouquinho. Voltei, Val. E aí? Voltei? Por favor, alguém me responda. Voltei, amor. Lina caiu, mas vai voltar. Lina, cadê você? Eu não gostaria de perder. Travou, amor? Eu tô aparecendo, né? Ela vai voltar. A Lina vai voltar. Estão perguntando qual é o tema da live, tá? Eu vou tentar deixar escrito aqui. Eu vou deixar a live salva no meu Instagram. Depois eu vou colocar lá no meu canal do YouTube. E obrigada, gente, obrigada. Tem que chamar a Lina. Enfim, tô sabendo que o Instagram tá com bug nas lives.
Vamos lá, então a Lina me convidou para falar sobre o caso clínico dela, né? Obviamente, com muita responsabilidade, existem certos detalhes que a gente não pode estar chegando e falando. As pessoas têm mania de achar. E aí, Lina? Você não consegue entrar? Deixa eu ver. O que é que eu posso fazer? Achei, vamos lá. Tô aceitando você de novo. Eu chamei, gente. Eu chamei. Tá? Que apareceu aguardando Lina. Então, ela quer contar sobre o caso clínico dela, que ela sempre fala muito nas redes sociais dela, né? Como ela entrou nesse mundo de vida saudável, de estilo de vida saudável, e mudou totalmente da arquitetura para a nutrição. Oi, Linoca, tá me ouvindo? Não travou, não. Eu tô vendo você se mexer. Oh, meu Deus. Ó, ela já tá aperreada, que eu conheço ela. Ansiosa ali. Lina, tá me ouvindo? Não escuto. Não escuto. Bichinha, bichinha. O meu também tá sem áudio? A Lina, né? É. Mãe, é só a Lina que tá sem áudio. Será que a gente vai ter que sair e voltar de novo? Obrigada, Keila. Oi, Devaca. Ela saiu. Vamos tentar que ela entre novamente. Obrigada, gente. Será, Dani? A gente já falou tanta coisa legal que eu não queria perder. Aí, faz tempo que eu Ah, conheço. eu tô te ouvindo! Ai, Que Glória! emoção! Fique Vamos imóvel. lá. Vamos só falar. Só fala. Vamos, Tá. volta ao foco. Olha, eu prometo que eu vou tentar fazer caixas de perguntas no meu Instagram. É porque é muita mensagem. E assim, eu fico atendendo o dia inteiro e eu não consigo dar conta, me gera uma ansiedade não conseguir responder, que vocês não fazem ideia. Mas, Lina, o que eu estava contando aqui, as pessoas estão pedindo para eu dizer qual o tema da live. Eu estou falando que é sobre o seu caso clínico, que É, você ficou um exatamente. período sem menstruar, né? E você me convidou para falar sobre esse tema. E que deu uma reviravolta na sua vida, porque você é muito intensa, muito curiosa, e você, arquiteta, formada, já com estágio, já começando a plantar o seu lugarzinho na profissão da arquitetura, mudou totalmente de área, e aí tá super entendida dessas questões hormonais femininas, porque foi uma coisa que te afligiu e você foi estudar, né? Exatamente Eu isso. só vou dizer pra gente, oi, irmãozinho, Werner. Eu só vou pedir pra gente falar uma linguagem um pouco mais simples, porque as pessoas ficam meio que voando. Vamos lá. Então, o que acontecia, gente? A gente tem hormônios, a gente tem o estrógeno, a gente tem a progesterona. Normalmente, a progesterona é quando a gente sente aquela maior vontade de fome, de doce, quando a nossa TPM chega. Então, assim, quando chegava essa época, eu via o meu ovário crescendo um pouco. E eu não sabia o porquê no começo, assim, sabe? Então, isso me afligia muito. Então, foi quando o doutor Sérgio começou a ver que não era a sol Só. top, era muito mais, muito além disso, foi quando a gente começou a ver meus exames e era como se não fosse aqui no ovário, fosse mais acima, era no hipotálamo. Era o nome era amenorreia hipotalâmica. Aí, doutora Manu, acho que é mais fácil você conseguir explicar. É mais ou menos assim. A gente tem o estrógeno e a gente tem progesterona, e o que produz eles é o LH e o FSH. Então, foi mais ou menos isso. Eu tinha uma ausência desses dois hormônios. E ele começou a conduta, estava indo tudo muito bem, só que assim, gente,
a conduta é aquela conduta que iria acontecer em qualquer outra pessoa que tivesse isso. E eu ia nele, a gente passava essa conduta, estava ficando muito cansativo para mim. Imagine, gente, de 2 em 2 meses você tem que ir lá para Recife, pegar a estrada, fazer exame. Não era só exame bioquímico, era exame, como é o nome? De imagem, então, tipo, ultrassom, era muito cansativo. E foi quando eu disse assim, ah, não, pera, vamos ver o que dá para fazer. Aí foi quando ele disse, ó, você ainda vai precisar de um endócrino, você vai precisar de uma psicóloga, de uma nutricionista. E eu comecei a ir a fundo. Minha mãe, eu já estava com um médico, lembro até hoje, eu estava com um médico marcado para São Paulo, um endócrino marcado para São Paulo. Eu estava com a tia Heve aqui do nutricionista, porque assim, o que acontece? Cada corpo reage de uma maneira. O meu corpo reagia de uma maneira que eu ficava. Não era que eu sentia fome, mas era como se eu comesse, mesmo assim, o meu corpo não estivesse respondendo. Eu fiquei muito magrinha na hora, na época. Então eu ficava meio que. Aí era uma das hipóteses, a minha magreza não tá menstruando. Só que antigamente eu não era tão magra assim, Sim, então não era isso. sim. Então eu cheguei nela, E da doutora também, Manu, exatamente assim. Lembra, foi, doutora Manu? Minha mãe dizia, essa menina tá muito lembro. magra, só faz Não atividade come, não come física, nada, não viciada em come nada, só come exercício. saudável. Era exatamente assim. A doutora É. Manu, calma. A Lina, na verdade, ela sempre foi muito intensa em tudo, dedicada em tudo. Então, quando ela encontrou a atividade física, ela se apaixonou por isso, queria fazer de manhã, tarde, de noite, dieta toda hora, todo Exatamente. instante. Só que dieta, existem mil dietas. Existe a dieta saudável, né, com alimentação adequada, e existem dietas loucas de privações, né, que geralmente as pessoas quando perseguem o corpo e não a saúde, elas terminam Exatamente fazendo isso. mal ao seu próprio organismo. Além de tudo isso gerar uma ansiedade. Vocês já perceberam que Lina é acelerada, né? E Então ansiosa muito. o olho clínico da doutora já bateu. Já fez, meu Deus do céu. A ansiedade reina. E como a Lina tinha desde que chegou para mim, ela já chegou com uma alimentação muito boa e ela já tinha consciência que não poderia passar por privações alimentares, que não era um corpo, que não era a quantidade de exercício, mas que era a qualidade da comida e a qualidade da atividade física, ela aprendeu essa consciência. E aí ela começou a se centrar, né, nessa situação toda e dizer, mas doutora, eu agora faço tudo certo. Eu não estou fazendo um monte de exercício, eu não estou fazendo um monte de aeróbico, eu não estou treinando 2 vezes por dia, eu não estou passando fome, eu estou me alimentando de forma adequada, eu tenho estudado, lido mais, né? E aí ela já chegou para mim com um estilo de vida bem bacana. E nunca entrou na minha cabeça que pudesse ser SOP, apesar de, como a doutora Mica falou aqui, né? Ela comentou aqui nos comentários, ela falou, ó, lembrando que SOP é um diagnóstico diferencial da amenorreia. Existem várias causas de amenorreia. Mas Total, qual seria a da exatamente. Lina? Né? Então, eu estava assim, investigando. A Lina não usava mais anticoncepcional, mas ela usava alguns hormônios em determinado período do mês para estimular e ela sangrar e se sentir mais saudável. Porque desde que ela começou a estudar, não cabia na cabeça dela como é que uma mulher em fase reprodutiva sem usar anticoncepcional não vai menstruar. E é óbvio, Até né? Não porque eu não cabe na estava em cabeça de ninguém. menopausa precoce. Meus exames não davam menopausa precoce. Meus exames davam assim, que eu estava Exatamente. com meu LH e meu FSH suprimido. Eu lembro que eu cheguei na doutora Manu Exatamente. chorando. Eu lembro que eu liguei para ela e disse, doutora Manu, eu não sei o que tá. Minha gente, eu nunca tive um FSH. Meu FSH deu zerado. É um hormônio que, tipo, não Foi. é para nunca dar zerado. Então, tipo assim, eu dizia, eu não sei o que está acontecendo no meu corpo. E naquela época eu tava achando que eu tava começando a melhorar, entendeu? Só que é aquilo que a gente diz, gente, quando a gente vai ver no futuro, a gente começa a ver que, na verdade, o estresse estava chegando, entendeu? Tava vindo uma onda de estresse na minha vida. Eu me cobrava muito, eu fazia muita coisa, até hoje eu faço muita coisa. Mas aí foi quando a doutora Manu, ao longo das condutas médicas, ela começou a me olhar mais a fundo. Ela começou a ver coisas que nenhum profissional tinha visto. Que assim, é o que ela diz, ela vê que eu sou uma pessoa acelerada, que eu sou uma pessoa ansiosa. Então, assim, mas ao mesmo tempo ela começou a ir mais a fundo. Ela, nos meus exames, primeiro a gente começou a ver LH e FSH suprimido, tá certo. Vamos começar
vamos manter a conduta. Ela sempre manteve a conduta médica do Dr. Sérgio e começou a ter um Conduta lado um hormonal. pouco mais humano. Exato. Ela começou a olhar um pouco mais. Ó, Lina, vamos colocar aqui... eu lembro na primeira conduta, quando ela falou assim, eu vou colocar uns probióticos para os seus ovários, meu olho chega brilhando. Eu digo, essa. Porque assim, é algo muito mais além. Eles são específicos, tá? Ela começou a explicar, aí eu fico, meu Deus do céu, é ela. A minha mãe lembra até hoje. Depois, assim, um dia depois eu já ia para Recife. Aí a minha mãe disse assim, a gente vai mesmo para Recife, já foi tão bom, minha filha. Vamos não para Recife. Aí eu disse, não, mãe, a gente tem que ir para avisar que vai dar continuidade. Aí ela disse, tá certo. A gente foi para Recife e foi quando eu avisei o doutor Sérgio que eu ia continuar a minha conduta com ela, que ele disse, não, você está em boas mãos, não se preocupe. E foi quando aí depois eu ficava vendo nela, ela disse assim, você já foi na psicóloga? Vai na psicóloga. Já foi na... Lina, você precisa da psicóloga. Você faz muita coisa. E assim, gente, eu lembro, eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Para quem não sabe, eu comecei fazendo faculdade e colégio. Depois eu fazia faculdade e estágio. Depois eu fazia faculdade, estágio e faculdade, porque eu cursava arquitetura e nutrição. Depois eu fazia faculdade, estágio, faculdade e granolina, empalina, cochilina. Então, assim, foi tudo muito intenso. Então, é o que eu digo. Quando o meu FSH deu zerado, foi a época que foi o boom, que eu estava fazendo isso tudo. E todo mundo olhava para mim e dizia assim, Sofreu com a despedida do escritório. Porque, na verdade, assim, o que é que acontece muito nas nossas consultas, né? São vários exames de acompanhamento. Eu estou sempre em momentos diferentes da vida do paciente. Eu vou observando esses exames e existe um gráfico para acompanhar como determinadas substâncias no organismo estão se comportando, de acordo com o momento, né, que a pessoa está vivendo. E eu sempre... Tem paciente que chega de primeira vez, eu vou entrando na vida deles e eu digo, olha, não é curiosidade, é porque isso faz diferença para mim. É importante para eu conseguir perceber algumas coisas. O paciente, ele dá sinais na hora que ele entra na consulta, na hora que eu vou buscar, na hora que agora é telemedicina, na hora que eu ligo o bom dia, o boa tarde, o seja bem-vindo, o agradecimento, a forma que cumprimento, os tiques que tem. Tudo isso está me dizendo alguma coisa. E a Lina, ela sempre foi muito feliz, muito alegre, muito animada, muito intensa, muito falante e ansiosa, né? E eu fazia, meu Deus, quantos anos você tem? Você já faz tudo isso. Você já faz tudo isso. Não era assim? Tem certeza que você... Lina, tenha calma, você precisa focar em alguma coisa, porque você termina se cobrando e fazer tudo muito bem, né? Então, foi um período de transição da vida dela, onde ela deixou o meu colega maravilhoso de Recife e parou de viajar e ficou sendo cuidada por mim. Mantivemos por um bom tempo a mesma conduta do Dr. Sérgio, né, Lina? Em alguns momentos, assim, a gente até precisa resgatar essa conduta, depende do que ela está vivendo no momento. Exatamente. Mas ela passou por uma... Na verdade, ao longo de toda a vida, tiveram várias situações pontuais onde ela se sentiu muito responsável, né? Onde ela assumiu o comando de determinadas situações, mas isso é uma coisa inerente dela, da personalidade dela. E aí eu fui conhecendo a Lina. E aí ela chegou numa consulta onde ela teve que se tomar uma decisão. Se despedir do estágio da arquitetura, né, das pessoas que ela convivia há tanto tempo, de uma profissão que ela já vinha em andamento, para se dedicar à cochilina, empalina, granolina e ao curso de nutrição. Todo mundo Né? olhava E assim, e assim, Lina, é melhor você dar um passo para trás do que dar dois para frente. E assim, gente, não foi fácil. Na verdade, não fui eu que consegui me despedir do estágio, porque assim, no dia que eu saí do estágio, eu tinha tido uma crise de ansiedade que eu não sei como eu consegui dirigir. Ó, a minha chefe, Dalila Cabral, chorando horrores, porque assim, eu cheguei lá me tremendo, eu me tremia. Então, tipo assim, parecia que foi o anjo da guarda dizendo, Lina, agora é o momento. Eu saí de lá, eu cheguei lá de 1 da tarde, ela estava saindo pro almoço e eu bati de encontrar com ela. Eu olhei para ela chorando, eu disse, não dá mais. Não dá mais. Ela disse, eu sabia. Eu sabia que uma hora eu estava esperando o momento. Porque ela disse assim, você precisa voar, você vai muito longe. Ela sempre dizia, você vai muito longe, você vai crescer. E eu, meu Deus, já foi. Quando eu vi, eu já tinha me despedido, eu já tinha saído. Eu disse, meu Deus do céu, foi. Só que tem um Mas foi detalhe muito bom nisso isso para tudo. mim. Foi ótimo. Tem um detalhe nisso tudo. A Lina nunca me contou que era ansiosa
nem que tinha tido algumas crises de ansiedade ao longo do tempo. E eu precisei investigar, eu precisei conversar mais com ela, nossas consultas ficaram cada vez mais longas, né? Parecia muitas vezes que a gente não estava conversando sobre as queixas dela, né? Que a gente estava conversando sobre a vida e ela mal sabia que a gente estava conversando sobre as queixas dela. E eu estava Gente, é investigando exatamente para poder isso. dar uma É solução. muito isso. Você vai conversando e quando você vê ela... Aí pega o computadorzinho assim. Eu digo, mas o que é que eu faço? É exatamente... É esse ladozinho que não tem ninguém que barre. É exatamente... Ela faz... É exatamente isso. Pois é. E aí, no final das contas, a Alina chegou para mim com o exame onde ela tinha passado por uma dessas situações, né, muito marcantes na vida dela. E quando eu abri o exame, eu fechei o exame. Aí E eu ela disse, olhou pra mim e Lina, disse, o que foi que aconteceu? Foi exatamente, foi marcante. Eu olhei pra minha mãe, eu lembro até hoje, eu olhei pra minha mãe e disse, mãe, como é que ela sabe? Foi tipo assim, eu fiquei, meu Deus, foi assim, gente, foi algo que foi um pico de estresse muito grande na minha Lina, vida. E ela olhou assim, Lina, o que foi que aconteceu? Eu disse, mãe, aí eu olhei pra minha mãe, como é que ela sabe? A minha mãe, vai, Cristo. E foi surreal isso, foi tipo, eu digo. Aí foi quando ela disse, aí foi quando a gente diagnosticou que era um estresse muito grande que estava me desencadeando isso. Então, toda vez que eu tinha picos de estresse, era como se eu regredisse um pouco, voltasse 2 passos. Não me a cobrasse Lina, tanto, para seria mim, ela surreal. é um dos maiores exemplos eu acho que o meu maior exemplo de como o nosso emocional influencia na nossa bioquímica e como a nossa bioquímica pode interferir no nosso emocional, né? E eu pude constatar isso laboratorialmente em cada consulta, né? Nos meses e nas vezes, nos períodos em que a Alina passava por um período de mais calmaria, o que não é tão fácil porque ela é sempre agitada. Olha, o meu Então, período de calmaria, gente, foi quando eu tava na viagem, foi, ó, a partir da viagem que eu comecei a entender o que era a minha mente. Eu não era calma, não tava calma, olá. mas foi a partir dali que eu comecei a entender a minha mente que eu comecei a trabalhar isso de manter a calmaria. Isso porque ela me mandou mensagem, Lina, como é que você tá aí? Eu disse, tá Eu indo, fiquei tá indo. desesperada, né? Você estava numa pandemia. Lala, um beijo, eu amo você. Eu tinha que mandar esse beijo aqui que eu vi a mensagem. Não estou conseguindo ver as mensagens, mas depois eu vou olhar de uma a uma. Mas voltando para o caso da Lina. Toda vez que eu... E aí a gente foi ficando cada vez mais próxima e com essa rede social fica tudo mais fácil, né? E eu comecei a perceber a Lina nos mínimos detalhes. E quando ela chegou com esse exame, eu fiz, Lina, eu não vou olhar mais nenhum exame. Eu acho que assim já era a terceira ou a quarta página. E eu disse a ela, você nunca me conta quando você está estressado ou quando aconteceu algum problema na sua vida, mas entenda que isso é relevante para mim, para poder cuidar de você. E que essas coisas oscilam muito. Eu não posso mudar o ambiente e imaginar quando você vai ter um problema. E toda vez que você sofre essas oscilações, isso está afligindo diretamente a sua menstruação. E era Muitas vezes ela exatamente isso. sentia ovular e não sangrava, né, Alina? Você dizia, eu tô É sentindo que eu vou isso que eu ia menstruar. falar. Eu disse Essa assim, gente, ansiedade de querer menstruar, ela já não menstruava eu aí. dizia, O eu olhava para a cortisol doutora já Manu, altera. doutora Manu, esse mês eu ovulei. Doutora Manu, esse mês faltou. Não é exatamente. Faltou 2 miligramas de progesterona no meu corpo para eu poder sangrar. Era tipo assim, Não, eu era sentia nesse nível, era necessidade. nesse nível. Não, eu dizia isso, olha, falta pouco, eu tô sentindo. Eu dizia sempre, falta pouco, eu tô sentindo que falta pouco. Vai Eu descer, vou né? parar, porque eu sei que eu vou menstruar. Eu sei, eu sinto. Eu senti a espinha, eu senti a TPM, então eu senti o meu corpo voltando, sabe? E aquilo era, pra mim, gente, isso é surreal. A gente conseguir identificar. E é isso que eu digo. Como alguns medicamentos conseguem omitir isso, entendeu? A gente não. O que me mais. Eu sempre olhava pra mim e agradecia. Eu olhava pra mim e dizia assim: graças a Deus isso está acontecendo agora. Porque imagine, eu não tivesse Mais descoberto velha. isso, eu tivesse descoberto isso mais velha, eu não tivesse parado no concepcional, eu tivesse continuado no mesmo ritmo da minha vida. E eu parasse de estar quando eu quisesse engravidar.
como é que ia ser? Eu ia passar 3, 4, 5 anos tentando engravidar, não conseguindo. Isso me afligia muito. Então, toda vez eu olhava e dizia, Sim. graças a Deus é agora. Graças a Deus isso está acontecendo agora. Eu não tentava, eu Mas não foi. me martirizava muito. Eu dizia, meu Deus, ainda bem que é nesse momento de hoje que está acontecendo agora, porque se fosse no futuro, eu tivesse parado no futuro, era algo que estava sendo omitido por um medicamento que eu não sabia. Mas foi muito necessário também, Nina, porque o que é que acontece? Você se enche de atividades, o que é maravilhoso, né? Você é uma pessoa que vai lá, super ativa, você vai lá e executa e gosta, tem prazer e é feliz assim. Exato. Mas nunca existiu esse olhar para a Lina. Era olhar para a Costilina, era olhar para a arquitetura, era olhar para os seus amigos, era olhar para sua mãe, para o seu pai, né? Para tudo, o seu relacionamento, para tudo. Mas nunca existiu a Lina se conhecer, ela mesma, olhar para ela, parar e dizer assim, como eu estou me sentindo, né? E Exatamente isso. aí eu disse, Lina, você precisa desacelerar, não em termos de você deixar de fazer as coisas que você gosta. Isso vai ser pior, vai lhe gerar uma ansiedade maior ainda. Mas você precisa parar para se entender, se observar. E a Lina sempre teve a indicação de ir para terapia, né, Lina? De várias pessoas, Mas eu nunca ia, vários só que ela profissionais, batia mas toda vez na nunca tecla. ia. Nunca ia, sou feliz, sou animada, não preciso de terapia. Mas ela foi abrindo os olhos, né, de que a terapia poderia ajudar ela nesse autoconhecimento, né, Lina? Total, total. Né? Assim, eu fiz terapia quando eu tinha 15 anos. E quando eu tinha 15 anos, essa terapia foi porque meu pai e minha mãe estavam em uma separação, eu era muito nova e tal, e foi essencial. Mas eu dizia depois, que eu dizia, Foi eu sou aquele super momento. maluca. E eu Foi um dizia, eu sou momento uma de bicha conflito, né? normal. Eu não preciso disso. Mas sempre bati na tecla. Todo mundo precisa de psicóloga, mas eu não preciso, eu sou Sou normal. feliz, tô ótima, né? Tô Sou ótima. E ótima, na feliz, verdade eu animada, poderia estar disposta. ótima assim. Mas poderia estar melhor ainda, entendeu? É isso que eu digo. Eu sou uma pessoa muito intensa. Eu vivo intensamente. Então, essa intensidade às vezes tinha que dar uma diminuída. Eu não poderia me cobrar tanto. Eu tinha que entender que eu não poderia abraçar o mundo e não iria conseguir abraçar o mundo. Então, foram coisas assim que a terapia foi me ensinando. E, tipo assim, foi extremamente. Ela veio na época perfeita da minha vida, gente. E a Maíra, assim, hoje em dia é peça-chave, assim. Eu Tá digo, vendo que presente? foi. E ela toda vez ia, a minha mãe, tá vendo, Linda, você tem que fazer. Porque a minha mãe é uma pessoa que faz terapia. Então, assim, todo mundo da minha família faz terapia. E é uma coisa necessária, gente. Todo mundo tem que fazer. Se acha que não tem problema, você vai descobrir problema nela. Não tem problema. Você vai achar algum. É só assim, nós somos seres humanos todos falhos, com coisas que a gente pode aprimorar sempre, né? E então, era somente você ter esse olhar para você, onde você olhava para muitas atividades, para todo mundo e não conseguia se olhar. E Exato. você não sentia o estresse, né? Então, o que é que aconteceu com tudo isso que a Lina passou, essas intensidades, essas situações pontuais que todo ser humano passa, né? Toda pessoa que cresce, amadurece, tem responsabilidades, né? Vai se especializar, se profissionalizar, enfim. Isso acontece com todo mundo, mas cada organismo vai encarar de uma forma. E o que aconteceu com a Lina foi que toda essa logística de vida, essa correria, gerou um estresse crônico que mexeu demais com determinados hormônios, inclusive com o cortisol. E toda vez que eu vejo um paciente muito acelerado, muito estressado, muito ansioso, o cortisol é uma coisa que fica ali, né, piscando a luzinha. E além de despertar ela para essa consciência, eu tinha que usar de alguns artifícios e até suplementos que pudessem ajudar ela a relaxar mais. A Lina, ela não usou nenhuma medicação comigo. Em nenhum Não, momento. Ela não precisou de remédio para ansiedade, ela não precisou de remédio controlado, ela não precisou de remédio para dormir, mesmo sendo acelerada desse tanto, mas né? assim, uma coisa que eu tenho que dizer, eu faço inveja, o meu sono, né? Assim, eu sou acelerada, assim, mas eu sou uma bateria. Eu sou uma bateria. Eu Acaba, né, começo Li? sempre, se você for me ver de manhã, se você for ver meus stories de manhã, eu gritando. E eu vou desacelerando. Ô, O Bartô! Bartô tá querendo participar da live. E eu vou desacelerando, eu vou ficando mais calma. Tanto que à noite eu mal apareço, eu apareço bem pouco. É exatamente isso, eu sou uma bateria.
Eu vou desacelerando. Então, o meu sono era uma coisa que eu dizia, gente, eu tenho que bater. Meu sono é de inveja, então, graças a Deus, eu tenho um sono bom, porque a falta de sono me desencadeia uma ansiedade que vocês não têm ideia. Eu choro. Pergunta à minha mãe, sábado. Eu não dormi. Eu chorei de cansada. Eu me tremia de cansada. Então, assim, a gente acha que o sono não vai Precisamos influenciar, mas passar uma formulinha com os óleos essenciais para antes de você dormir. total. Mas eu não dormi porque eu saí e resolvi acordar cedo para trabalhar. E isso me gera uma coisa, entendeu? Não dormir me deixa uma pessoa estressada. Então, graças a Deus, o meu sono já. Imagine se eu não dormisse, gente, o quanto eu ia ser outra pessoa, bem mais estressada. Então, assim, Não, é realmente o que verdade. a doutora Manu falou. Eu não usei nenhum medicamento necessário. Ela sempre só Nem. manteve a conduta docente. E foi uma coisa bem mais, ó, psicológica do que qualquer outro Existem, medicamento. de fato, assim, por exemplo, a Alina acabou de contar uma situação pontual onde ela nunca teve problemas com sono, mas no final de semana ela teve um problema, né? Então, existem algumas coisas que a gente pode usar para melhorar tudo isso. Ela já aprendeu a detoxificar do telefone, a desligar um pouco mais cedo das Ah, redes sociais, do WhatsApp, né? A apagar a luz, a silenciar o ambiente, a deixar o ambiente calmo, a não botar escutar uma problema lavandinha perto no da hora de travesseiro. dormir, a gotinha de lavanda, enfim, tem várias coisas que funcionam. Não é que isso é uma lavandinha, isso é besteira. Não, não é assim. É Não é. porque é um contexto. É um contexto. Não Não adianta adianta, só fazer uma coisa específica. Gira em torno sim, de não é um várias coisas. remédio. É o que eu Exatamente. digo. A minha mãe mesmo, ela hoje em dia, ela não fica no quarto. Se ela tá mexendo no celular, ela tem que desvincular isso. O quarto é o lugar de dormir. Ela vai pro quarto para dormir. Eu sou muito Sim. assim. Eu tô no meu quarto, a luz tem que estar apagada. É todo um ritual que todo mundo enche o saco de casa. Ninguém me Sim, aguenta. Mas eu sim. preciso desse ritual para ter um sono bom, entendeu? Para conseguir dormir com calma, eu tenho E que ir produzir no desacelerando. outro dia, né, Lina? É necessário para Exatamente. produzir. E Por isso que assim, as o que é pessoas que a perguntam gente. como é que você acorda tão cedo. Gente, eu tenho todo um ritual para acordar cedo. Não é assim O do dia para João tá noite você vai dizendo acordar que cedo. você se entope de lavanda. Ai, meu Deus. Ai, O que é que Deus. acontece, assim, em relação à conduta da Lina? O que é que a gente fez muito, né? Quando eu consegui perceber, desde sempre a ansiedade, mas quando eu vi que isso predominava, que essa era a maior causa do seu problema, inclusive de suprimir a menstruação. Eu comecei a usar muitos nootrópicos cerebrais. Muitas substâncias naturais que têm um tropismo para o cérebro, muita coisa que estimula a serotonina, né? As endorfinas, a atividade física para ela é um escape, o triptofano, né? Então, alguns mediadores, né? Então, quando eu falo assim, aí vocês ficam achando que é alguma coisa surreal? Não, tá? Quando eu falo de serotonina, eu falo de metilcobalamina, que é a É, formativa da vitamina exatamente. B12, né? Então, não precisa ser remédio. A gente foi usando alguns nootrópicos cerebrais no momento certo, na hora certa, numa dose bacana, para poder dar um suporte, para dar tempo da Lina se reestruturar. E diminuir essa ansiedade, porque o fato, ela já era ansiosa por natureza, e por não menstruar, ela ficava mais ansiosa. Ela não ia Exatamente. menstruar nunca. Era uma coisa que se retroalimentava. Então a gente precisava cuidar, quebrar esse ciclo, né? Então, diminuir essa ansiedade, tentar, eu queria muito tentar conseguir controlar toda essa situação emocional dela sem usar remédio, porque eu sempre vi muito potencial. Não que eu seja contra remédio, mas assim, a gente Às usa em vezes não tem muitíssimo caso. necessidade. Uma É, eu paciente de acho 20 isso. anos, pelo amor de Deus, né? Feliz, animada, eu vou dopar ela. Não, lógico que não. Né? Então, era só alguns ajustes. E essa sensibilidade de poder olhar no seu olhinho, né? E fazer você se olhar no olhinho, né, Lina? Exatamente isso. Porque assim, gente, a minha menstruação, hoje em dia eu digo, lógico, a gente existe, foi um estresse. A gente tem que entender que a gente tem um estresse crônico e um estresse agudo. O estresse crônico é algo que vai perdurar por muito tempo, e era o que estava acontecendo comigo. Eu estava num estresse que vinha de anos, sempre fazendo muita coisa, sendo muito intenso. O estresse agudo é aquele que a gente sai da nossa zona de conforto, sabe? Que Você se acontece alguma estressa no coisa. trânsito, Exatamente, você por está no exemplo. trânsito e tal. São coisas do nosso dia a dia, não tem problema. Esse estresse é interessante para o nosso dia a dia, muitas vezes. Só que esse O agudo, estresse ele esse é crônico, não importante. é. E era o que estava acontecendo comigo. E E o assim, engraçado é que as pessoas. Pode falar, do, fala. a peça-chave para mim foi quando assim,
eu estava no congresso, já estava na pandemia, era um congresso online. Eu até mandei mensagem para ela, porque assim, era um médico super famoso, assim, Dr. Bruno. Até lembra? Nunca vamos. Bruno César. Exatamente. A conduta que o Bruno César estava falando sobre estresse. Eu já tinha meio que sido diagnosticada com estresse. Era a mesma, gente, a mesma. Ela se remexe na cadeira. É porque na hora eu ficava assim, não é possível. Minha gente, meu Deus do céu, que eu me achava. Dava vontade de dizer, entrar no chat, doutor Bruno, olha aqui, vem cá. Minha gente, eu fiquei com o olho brilhando. E na mesma hora, eu olhei para a doutora Manu e disse, doutora Manu, você não está entendendo, é a mesma conduta, tipo um profissional de São Paulo. E é o que eu bato na tela. Minha gente, eu chego a brigar com as pessoas. A gente aqui tem, sim, profissionais capacitados. A gente só tem que ter paciência, entender e deixar o médico fazer a conduta. É verdade, a gente se frustra na primeira consulta e não é assim. A gente tem que esperar a conduta do médico. O nome está dizendo paciente, né? Paciente. Paciente é o quê? Paciência. Exatamente. Uma conduta demora, às vezes, mais de um ano para você chegar ao diagnóstico. Quanto tempo eu demorei para chegar a esse diagnóstico, entendeu? Quantos médicos você rodou, né? Procurando incansavelmente a solução. Exatamente isso. Então, tipo assim, a gente tem que ter uma paciência, tem que esperar, aguardar a conduta do médico. Da mesma forma com o nutricionista, eu sempre falo isso. A pessoa quer ter o resultado no primeira volta. Primeira semana, 3 dias, não perdi nem um quilo, essa dieta não presta. Exatamente, e não é assim. O médico tem que entender qual vai ser a dieta que vai prestar para você, que você vai conseguir levar para o longo da vida. E é exatamente isso, para tudo na vida. Você tem que esperar o corpo responder, não é verdade? E você tem que ter paciência para a investigação seguir. Não adianta você querer resolver todos os problemas de uma vez, né? Algumas pessoas, como é um tema muito complexo, o estresse é um tema complexo, e a nossa intenção era falar da influência do estresse no fluxo menstrual, que foi o caso clínico da Alina, né? Terminou abrindo aqui, eu estava vendo várias perguntas e as pessoas, eu não durmo bem, ou então eu durmo e mesmo dormindo eu acordo cansada. A gente tem 1000 possibilidades, né? Não significa que isso é só estresse, não significa que é estresse, isso pode ser um nível de inflamação, os receptores hormonais que não estão bacanas, né? Isso pode ser outros problemas hormonais, isso pode ser uma doença autoimune, né? Que começa muito devagarzinho. Tem que investigar, saúde é um contexto. Tá? Então, uma informação solta, nunca eu vou conseguir passar o que vocês precisam de mim. Eu não durmo bem. O que pode ser? Pode ser 1000 coisas. Pode ser 1000 coisas. Você pode estar comendo algo inadequado à noite, né? O seu ciclo de cortisol, seu ciclo sono-vigília, os seus hormônios de saciedade também podem estar influenciando nisso, né? A grelina e a leptina, tem tanta coisa para você observar porque que um paciente não dorme bem. E as pessoas querem uma única substância para tomar num comprimido que do dia para a noite faça elas dormirem bem. Não é bem assim. Não vai existir. A pessoa acha que tomando a melatonina no outro dia você vai dormir. Você não sabe nem a dosagem que você está tomando de melatonina. Vai ver que você tem um efeito rebote. E tem gente que tem efeito... Eu tenho efeito rebote com melatonina. Eu me dou com melatonina de jeito nenhum. Doutora Manu, bote... eu cheguei lá e olha... Minha melatonina, quando a minha dosagem é essa. Porque se eu tomar 1 miligrama a mais, eu sei que eu vou acordar 3 horas da manhã. Plena, tô acordada. Vou botar a Bela para dormir com você e você tomar melatonina. Eu sou assim. Então chega a dar uma angústia se eu ver pessoas. Eu trouxe aqui dos Estados Unidos uma melatonina, eu digo, valei-me Cristo. Que a minha vizinha disse que é boa, né? Minha vizinha disse que é boa. Eu digo, meu Deus. 10 miligramas, eu digo, meu Deus, ela não vai nem dormir, essa coitada. Então, assim, gente, assim, as pessoas acham que é a dose. Todo mundo pensa que porque a quantidade tá maior vai ter mais resultado, né? São conceitos muito desconexos ainda. As pessoas acham que tem... não é remédio, não é uma receita de bolo, é necessário observar muitos detalhes. Aí andou. Eu não entendo. Porque tem tanto medicamento que vende como se fosse receita de bolo. O próprio anticoncepcional mesmo. Minha gente, uma menina de 15 anos pega um anticoncepcional, vai na farmácia, compra, não sabe nem o que tá tomando. Vocês têm ideia o que é isso?
da responsabilidade que é isso. Não é assim. É muito Não é difícil. receita de bolo. Tem que É tomar angustiante. cuidado. É angustiante, né? Assim, eu É. hoje tenho algumas mulheres que chegam no consultório, já assim, com 39, 40 anos, que, ai, doutora, eu parei de tomar anticoncepcional tem 2 anos e não tô conseguindo engravidar. A situação que você falou, eu dou graças a Deus que esse problema aconteceu agora para eu resolver logo, para não ter lá na frente, né? Recentemente eu atendi uma colega médica que teve muita dificuldade em tudo na vida. Ela disse, doutora, eu sempre me esforcei muito para conseguir tudo, para estudar, para me formar, para me especializar, para engravidar, né? E ela tem uma condição inflamatória, né, e autoimune que nunca foi investigada a fundo, né? E usa medicamento controlado há muitos anos, né? Então, isso não é uma crítica a outros profissionais ou a outros colegas, é que cada um tem uma abordagem, né? Eu tenho as pessoas até pouco tempo atrás não se falava em prevenção, se falava muito em esperar a doença acontecer e tratar a doença. Então você ia no médico, por que você foi no médico? Você está doente? Eu lembro quando eu comecei aqui no estado de Alagoas, que o paciente entrava na minha sala, o telefone tocava, doutora, só um minutinho que é minha mãe. Não, mãe, tô no médico. O que foi que aconteceu? Tá doente? Não, mãe, só vim pra melhorar a Prevenção. saúde. Não, mas você foi melhorar o quê? O que é que você tá doente? Não é assim, entendeu? Então, você tem queixa, você precisa investigar. As doenças não se instalam do dia para a noite. Se a Lina continuasse nessa situação, né, sem menstruar, com esse nível de estresse, ela ia entrar em outras condições de saúde mais graves, sem sombra de dúvidas. E isso traria uma limitação na produtividade de uma menina que tem um futuro brilhante pela frente. E assim, gente, bato sempre na tecla. Se você não menstrua, você não toma nenhum método contraceptivo e não menstrua, fiquem atentos, porque assim, não é normal você não menstruar, não é saudável você não menstruar. O risco de osteoporose que você vai ter é muito grande, então fiquem atentos. Assim, eu podia estar lá, tanto que desde o começo, eu depois de 6 meses, eu me dei um prazo de 6 meses. Se em 6 meses eu não menstruasse, eu ia investigar. Eu via relatos de pessoas que passavam 3 anos e não tava nem aí, ficou esperando a menstruação vinha desde dará. Minha gente, quando eu sentei para conversar com a minha ginecologista, ela disse assim, olha, você tem o risco de osteoporose, você pode estar perdendo folículo, você pode estar ovulando e perdendo folículos, então assim, é como se você tivesse jogando fora uma oportunidade de engravidar. E eu dizia assim, ou seja, eu posso entrar na menopausa bem antes do que era para acontecer, entendeu? Tanto que eu dizia, doutora Manu, eu sei quando eu tô ovulando. Então, tipo, mesmo você menstruar, gente, você pode ovular sim. Então, tipo, fiquem atentos a isso. São detalhes que a gente acha que é besteira, mas não é, Aprender a entendeu? ouvir seu corpo, né, Lina? Aprender Aprender, a ouvir seu corpo, ele fala para você aprender a todo o ouvir o seu tempo, corpo. né? Às vezes eu recebo um paciente, tô mesmo, viu? Ó, a Nina, Nina Almeida, a cara da Manu de orgulho, tô mesmo, orgulhosíssima. Inclusive, assim, muito obrigada. Eu tô vendo os comentários, enquanto a Lina fala, eu tô vendo cada comentário lindo aí. Um beijo para todo mundo, prazer enorme cuidar de todos vocês. E podem ter certeza que eu fico muito ansiosa quando eu vejo vocês dizendo que estão marcadas para se consultar, que querem vir, né? Eu fico super ansiosa para tomar conta. Eu sei que são pessoas que estão querendo melhorar, então isso também me gera uma ansiedade. Mas em breve a gente vai se encontrar e vai ser um prazer enorme testemunhar a história de vocês, de superação, de autocuidado, poder guiar vocês nesse caminho. Mas voltando para a história da Lina. Gente, as pessoas, elas não se escutam. Uma coisa que sempre me chamou a atenção é que a Aline fazia, eu sei que eu ovulo, eu sei que eu não tô no menopausa, eu ovulo, eu sinto que dói aqui, esse mês dói aqui desse lado, nesse outro mês dói aqui desse lado. Eu sinto que, às vezes eu sinto que eu tô com espinha, a minha pele já tá, minha gente, eu sou uma Fiquei de pessoa... TPM. Quando eu sentia que eu tava TPM, eu começava a pular aqui em casa, todo TPM, ninguém faz isso, mas eu já tava aqui, ó. Minha espinha, olha, espinha no meu rosto, que felicidade. A minha mãe até hoje, a minha mãe um dia desse olhou pra mim e disse assim, você tá inchada, cheia de espinha. Eu nunca estive tão feliz na minha vida. Porque realmente eu tava menstruando, então pra mim, eu tava nem ligando pra isso. Eu não tava ligando se eu tava com espinha, se eu tava Engraçado. E o inchada. que é que as Eu tava meninas querem feliz. hoje em dia? Hoje eu recebo tanto direct, quanto às vezes até no WhatsApp do consultório de meninas que não são minhas pacientes, quanto até de pessoas que são minhas pacientes, assim, eu acho que elas não prestam muita atenção no que eu falo na consulta e nem no Instagram. Tipo assim, doutora, então, fazer uma viagem. E pelo que eu tô vendo, eu vou estar menstruada nesse período.
tô querendo tomar anticoncepcional. Eu posso? Lógico que não. Obviamente que não. E tem gente que, eu vou Jamais, viajar, eu gente, vou emendar, ou jamais. então não é nem, já tome, diz assim, eu vou ficar emendando para não menstruar por 3 meses. Não, Gente, não faz isso. tomar contraceptivo para não menstruar numa viagem, porque você está indo para a praia, não é indicação de tomar Olha, e é anticoncepcional. muito Pelo engraçado como amor corpo de é Deus. corpo. A Ari, eu e a Ari, a gente parou de tomar anticoncepcional na mesma época. Na mesma época, eu e a Ari, a gente, se Ari, vamos parar, vamos parar. A Ari no outro mês menstruou. E eu tava aqui, eu dizia, a Ari, ela dizia, minha filha, já, eu passei, eu dizia, ela dizia e menstruou, eu dizia, Ari, já faz 4 meses. Então, tipo assim, cada corpo é único, exatamente isso. Existe a individualidade, entendeu? E sabe o A que é gente tem mais que respeitar surpreendente? isso. Olha a Ari falando aí, dando o testemunho dela. O que eu acho mais surpreendente é quando a pessoa chega na consulta e diz assim, então, doutora, vou dar um exemplo assim, bem nada a ver, de pessoas que não escutam o que o seu próprio corpo diz. Então, doutora, toda vez que eu tomo café, eu tenho muita dor de cabeça. Aí eu vim aqui porque não sei o que é que eu faço. Não Eu digo, toma não café. toma café, né, amiga? Ou então, eu tomo café e não durmo. Não toma café para dormir, então. Assim, você tem que... É o que eu digo. Eu, Lina, eu sou uma metabolizadora lenta de café. Então, quando eu tomo café, eu fico... se eu for tomar café de noite, eu não vou dormir. Então, se eu tomar café 2 horas da tarde, é o meu limite. Depois disso, eu fico rodando na cama. Então, a gente tem que identificar os nossos sinais, entendeu? Não é do dia para noite que a gente vai descobrir isso. A gente vai identificando, vai se observando, se analisando, entendeu? Isso é Sem super sombra de importante. dúvidas. Sem sombra de dúvidas. É aprender a ouvir o seu corpo e não brigar contra ele, né? Exatamente. Eu comi o meu primeiro prato de salada com 28 anos de idade, eu já era médica. E eu achando que eu tava ruim. Eu tinha péssimos hábitos, eu fui criada dentro de hábitos que não são bacanas, né? O que acontece com a maioria das pessoas, por falta de informação, obviamente, meus pais não queriam me matar, não era falta de amor, eles também tinham esses hábitos. Até hoje eu tenho muita dificuldade em fazer com que eles mudem os hábitos. Sempre é tempo de mudar, né? E assim, uma coisa que eu acho muito absurdo é assim, às vezes a minha própria mãe chega para mim com algum sintoma, ela tem doença autoimune, intolerâncias alimentares, sensibilidade a outros alimentos, e ela sofre as consequências de fazer uso dessas substâncias. Eu digo, mãe, aí ela, filha, eu vi que seu paciente, eu vi que você postou um depoimento, eu digo, mãe, aquele paciente ali, eu tirei o glúten. Aí ela faz, é? Entendi. E qual é o remédio que eu tomo? Eu digo, ai meu Deus! Não tem jeito, minha gente. Gente, não adianta, assim, você tem que, quando você tem o conhecimento e você passa a ouvir o seu corpo, das duas, uma. Você vai escolher entre sofrer as consequências de um sintoma negativo que aquela atitude te traz, ou não ter mais aquela atitude, mudar. Não dá para brigar contra o seu corpo. É fato. É um fato. A fisiologia humana é essa, o seu corpo é desse jeito, a sua genética é essa, e você precisa mudar de atitude. Você nunca vai mudar, você nunca vai melhorar. Se você nunca vai melhorar se você não mudar de atitude. Fazendo as mesmas coisas, você não evolui. Exatamente, né? isso. Então é necessário se ouvir. Eu tô meio desesperada, que falta 1 minuto para acabar a live, ninguém merece. Ave Maria. Como é que você consegue ver? Eu não consigo ver. Ai, eu tô vendo, é porque a gente começou, era 8 horas em ponto, era 8h03, tá? 8h59. É verdade. Gilca Mafra, maravilhosa. Bem-vinda à nossa live. Assim, Lina, eu vou fazer um adendo que talvez nem tenha nada a ver com a live. Você que é minha paciente há muito tempo, né? Há mais de ano. E você já teve a oportunidade de fazer consultas comigo em vários momentos diferentes. Eu ia falar isso, foi sintonia, eu acho, porque eu ia falar exatamente isso. Então fala. Fala. Assim, gente, eu ia finalizar para falar um pouquinho da profissional que está aí em cima. Primeiro de tudo, existe a telemedicina deveria ficar para sempre, porque assim, a conduta é a mesma, não muda em nada, é até melhor, vocês não têm ideia. Marquinhos é um dos meus primeiros pacientes no estado de Alagoas. Que o Marquinhos foi uma das pessoas que mais me influenciou para ir para você. Ele é maravilhoso. Se eu disser assim, Marquinhos, 3 horas da tarde, você vai virar de ponta cabeça tomar água, ele faz. Disciplina aí, viu? Sem problema. Ele é igual a gente, Linda, disciplinado. Exatamente isso. Eu digo que eu sou filha dele, você não sabia, né? Eu digo que Marquinhos, eu sou sua filha.
Mas eu acho importante a gente abordar esse assunto da telemedicina, né? Eu acho que foi quinta-feira, eu não atendi nenhum paciente de Alagoas, eram todos de fora do estado, gente de fora do país, né? E assim, ontem passei numa farmácia, eu fui comprar um suplemento no shopping, passei numa farmácia muito rápido, porque ainda estamos vivendo uma pandemia, né? E eu tenho uma filhinha pequena, minha filha ficou dormindo. E aí uma pessoa me abordou na farmácia e fez assim, você já voltou ao atendimento? Você, doutora Manu, eu disse, já voltou ao atendimento presencial? Eu disse, não, a gente ainda tá de máscara, de pandemia, né? Então, assim, eu acho legal, Lina, porque você passou comigo em consultas presenciais e não presenciais. Então, você pode dar o seu testemunho, né, em relação ao que é que mudou para você, o que é diferente, o que é que ficou carente ou não de uma consulta presencial para não presencial, né? Que você que passou pelas duas experiências. Eu tinha 2 adendos a falar, que era sobre isso da telemedicina, que, gente, assim, não mudou em nada. E eu até estava falando, eu tô para fazer estágio através da telemedicina e tava essa dúvida na faculdade. Eu dizia, gente, a gente está se preparando para o futuro, a gente vai conseguir estagiar através da telemedicina, porque é o futuro. Então, assim, não adianta, vai ser algo que, se Deus quiser, vai vir para ficar. A conduta é a mesma, se brincar até melhor, gente. Imagina o deslocamento, você se cansa para ir, se cansa para voltar. Lá você está na sua casa, onde você quiser. É assim, não tem o que explicar. Ainda otimiza tempo, estressa menos. Da bebê, maquiagem. Batom, que de vez em quando passa aqui por trás. E, meu Deus. E o outro adendo é assim, é algo que eu recebo muito e que, gente, existe a Marcela é maravilhosa. E o que acontece? A gente manda uma mensagem para a Marcela, a gente se assusta, porque a Marcela diz, doutora Manu, hoje uma seguidora minha até mandou mensagem. Lina, ela só tem para junho de 2021. Eu digo sempre, calma. Não fala isso em público que assusta. Deixa o povo ligar. Mas é isso que eu quero dizer. Calma. Gente, não é assim. Não é assim. O que existe de gente desistindo, de gente que... A Marcela é uma santa. Ela consegue encaixar todo mundo. Então, assusta, mas não é assim. Marque que você vai conseguir um... Dá para antecipar, existe uma lista de espera, né? Vai antecipar a consulta dela. Existe, é só conversar com a Marcela direitinho, que a Marcela sempre liga. Com a telemedicina facilitou as antecipações de consulta e os encaixes. Total. Se uma pessoa tem um imprevisto e avisa com 10 minutos antes da consulta, a gente pode chamar outra pessoa que de onde tiver ela pode ser consultada. Não se desesperem. E eu não a Isa que tá na live. A Lina que não pode fazer milagre. A Isa é minha paciente que mora no... consegue, a Lina não. A Isa tá na live, minha paciente do Texas, né? Tem vários pacientes de outros países que apareceram aqui, de outros estados. Eu fico muito feliz em ter essa liberdade de poder cuidar de vocês, né? Facilitar a vida de vocês, né? Porque é assim que eu consigo antecipar as pessoas, é assim que eu consigo atender as pessoas em horários que não são os meus horários habituais. Para quem não sabe. Gente, mas foi porque eu disse, doutora Manu, eu estou livre a qualquer momento, qualquer hora. Quando você quiser, você pode mandar uma mensagem. Tá certo? Eu sou noturna, sabe? E eu comecei a notar isso. Aí você sabe de uma coisa? Eu vou avisar ela. Quando ela quiser, ela me avisa, assim, sabe? Porque é de noite. Ela disse assim, Lina, tô livre, vamos. Então, assim, foi no feriado? Foi. Mas, tipo assim, é o que eu digo. Eu dei a oportunidade de outra pessoa conseguir entrar. Não é? Exatamente. Na verdade, eu tô conseguindo atender mais pessoas pelo fato de que não tem os atrasos, né? Se alguém tem um imprevisto, eu coloco outra pessoa no lugar. Então, a gente consegue organizar melhor a agenda. Ninguém fica com horário ocioso. Se o paciente de antes atrasa, não atrasa o próximo. Não que às vezes o próximo chega... Não existe tanto imprevisto assim, né? Então, é algo super... Exatamente. O próximo paciente não começa atrasado, porque fica chato quando você chega pontualmente numa consulta e o paciente anterior atrasou e por conta disso atrasou a sua consulta. Isso não é minha culpa, né? Então, com a telemedicina, toda essa logística ficou melhor para todo mundo. Gosto demais do abraço, de poder encontrar, mas a gente tem que se adaptar à realidade. A energia é a mesma. Não muda. Eu acho até que facilita a comunicação, porque o paciente se sente mais à vontade para falar comigo em horários extras que não são a hora da consulta. Então, a gente fica um pouco mais próximo por esse fator, né? Aí a gente já falou pelo WhatsApp e tal, então fica melhor para falar. Né? As consultas acontecem assim, como a live está acontecendo, né? A gente se vendo, se falando, conversando, sempre com fone, eu estou sempre só em casa. As outras pessoas que estão em casa é uma neném de 6 meses,
A consulta continua sendo confidencial. Então, a gente consegue sim organizar. Quem pensa que eu não estou atendendo todos os horários, eu atendo de segunda a sexta, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. E feriado. E feriado, e domingo também, sábado. Exatamente isso, gente. Então não achem que a doutora Manu não está trabalhando, ela está trabalhando. Tem gente que liga pra fenomenal, Marcela e dá um escândalo. Lina, tem gente que dá. Como assim ela só atende um dia na semana? Briga com a Marcela, coitada da Marcela. Coitada da Marcela. Não, a Marcela moça, tem que ter sempre muita foi paciência. E assim, Mas- sempre perguntou, como é que faz? Ela faz como? Gente, é uma consulta. Ela vai analisar os seus exames, ela vai analisar você. É super isso. Eu tô vendendo o peixe da doutora Manu, tá vendo? Você Lina, você ela é analisa seus maravilhosa. exames, ela analisa você. É porque sempre me perguntam isso, realmente eu gosto de explicar. Ela vai lhe analisar de forma individualizada, igual como a nutricionista faz. Não é uma coisa, uma conduta padrão para todo mundo, não é assim. Ela vai lhe examinar de uma forma surreal, vai lhe passar os exames exatos para serem feitos pela internet. Aí o pessoal fala, e como é que faz com os exames? Gente, ela vai mandar os seus exames bioquímicos. Você vai lá no laboratório. Tem e assinatura tira foto, você eletrônica! Assinatura eletrônica por WhatsApp. Chega o exame, onde Exatamente. Aí, tiver no não mundo, vai você ter faz.